Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath. Olá, muito boa tarde para você que acompanha a TV Paraguaçu. Estamos ao vivo em mais um TV Paraguaçu Entrevista. Hoje recebendo mais uma vez o psicólogo Bruno Roça Pereira. Ele que vem nos dar dicas de como preservar a saúde mental durante a pandemia. As epidemias, elas costumam provocar diversos efeitos psicológicos na população. E o medo de uma doença, como é o caso da Covid-19, que tem abalado o mundo inteiro, pode desencadear problemas como estresse, depressão e ansiedade. Bruno, explica pra gente como é que a gente faz para não surtar nessa época de pandemia. Boa tarde, Denise. Boa tarde, pessoal da TV Paraguaçu. Bom, esse é um tema muito pertinente, né? Já que a gente está vivendo aí a questão da pandemia, já mais ou menos há 6 meses, né? Que nós estamos aí vivendo. Já não estamos tanto na quarentena, já mudou um pouco a forma de se relacionar. Porém, eu acredito que a pandemia com certeza deixou algumas marcas, sobretudo na saúde mental. Por exemplo, o que se percebe em algumas pesquisas é que aumentou muito, né, os casos de depressão e transtornos de ansiedade. Muito por conta, né, a depressão está relacionada a uma perda, né, muitas vezes a gente pôde perceber diversas pessoas perdendo seus familiares, perdendo entes queridos, e também com relação ao medo, né, da infecção, isso tudo pode levar e potencializar a uma questão da depressão. E o outro lado seria a ansiedade, também aumentou muito, né, os transtornos de ansiedade, como o pânico, transtorno de ansiedade generalizada, enfim. E a gente tem que cuidar da saúde mental, né? Claro que a gente tem que ter o cuidado na parte da prevenção, do autocuidado, assim, com relação ao uso de máscara, ao álcool em gel, a evitar as aglomerações, como foi recomendado, né, desde o começo da pandemia, mas também a gente sabe que ela vai atingir a saúde mental, de alguma forma. Agora, Bruno, a gente sabe que uma epidemia, uma pandemia, ela não termina assim tão fácil. E algumas pessoas já comentam que a gente vai ter que viver aí com esse novo normal durante um bom tempo ainda. Não vai ser para já que vai mudar, que vai voltar ao normal que a gente estava acostumado a se relacionar com as pessoas. Tudo a partir de agora tem que ser feito de uma forma mais distante, sem aquela proximidade que as pessoas tinham. Muita gente, inclusive, não tem visitado familiares, amigos, as pessoas estão distantes uma das outras por conta dessa pandemia aí que está assolando o mundo inteiro. Como é que as pessoas fazem para aprender a conviver aí com esse novo normal? Então, sempre diante de uma crise que a gente passa, é sempre importante a gente ter em mente a questão da resiliência. Eu acho que a resiliência é um conceito que tem sido estudado muito nos últimos anos, porque durante muito tempo a gente sempre estudou o quê? Os estressores, aquilo que causava o problema. E agora a gente está se importando com a resiliência, né? Que é a capacidade que o ser humano tem de superar pequenas crises. E eu acho que num momento como esse, pode aparecer a resiliência em cada um. Assim, a resiliência é um conceito complexo, né? Envolve vários fatores, genético, psicológico, familiar, o ambiente onde você cresceu, mas se sabe que a resiliência é uma capacidade do ser humano que é desenvolvida ao longo da vida. Então, nesses momentos de crise, é muito importante você olhar e observar o que você diz para si mesmo quando você passa por uma frustração. A gente tem muito costume, né, de começar a ser negativo com a gente, né? E isso acaba gerando uma culpa muito grande. E sempre quando a gente acaba tendo pensamentos negativos de se culpar, de achar que o problema é com a gente, que a gente não tem sorte, entre outras coisas, a gente começa a desenvolver o quê? Sentimentos, tristeza, baixa autoestima, intolerância, raiva.
E aí, consequentemente, a gente vai ter um comportamento, e muitas vezes é um comportamento talvez autodestrutivo. Então, é importante a gente avaliar o que a gente diz para nós mesmos quando a gente passa por uma frustração. E aí a gente consegue começar a controlar os nossos pensamentos. Então, assim, sempre em momento de crise, é importante ter uma flexibilidade. Agora, Bruno, as pessoas que vivem sozinhas e que antes recebiam aí visitas, agora elas estão mais sozinhas ainda porque essas visitas foram reduzidas, as pessoas não estão fazendo aí essas visitas para outras pessoas. Existem alguns exercícios, existe algum exercício, alguma atividade que a pessoa pode fazer para passar o tempo, para não ficar pensando tanto e focando tanto nessas notícias ruins aí que os noticiários abordam todos os dias? Então, algumas dicas seria, por exemplo, evitar o excesso de informação, né? É claro que a gente tem que se informar na medida do possível, mas o excesso de informação, e principalmente informações distorcidas que vêm de tudo quanto é lado, isso prejudica a nossa capacidade de pensar. Uma outra coisa é a gente tentar manter a nossa rotina mais ou menos parecida como era antes, né? Se a gente já tinha o costume de acordar cedo, cuidar da casa, fazer determinadas atividades, é importante mantê-las. Uma outra dica também, tentar manter atividades mais ativas do que passivas, porque como a gente... claro que não são todos que ainda estão em quarentena, mas ainda existe muita gente que está no isolamento, né? Você vê que tem pessoas que não saem de casa há 5, 6 meses. E todo comportamento em excesso é prejudicial. Tanto aquela pessoa que, de repente, é negligente e está ali na rua, em aglomerações, quanto aquela pessoa que está levando 100% à risca. Isso não faz bem para a mente. Então, a gente tentar manter atividades mais ativas do que passivas. E assim, a questão do vínculo, né, com certeza foi um pouco estremecido durante essa pandemia, durante essa quarentena, sobretudo em idosos, né, porque os idosos, eles talvez não tenham tanto contato com a internet, com a rede social, com o mundo digital, que nem nós, que somos jovens, que estamos mais habituados. Então, por exemplo, se percebeu talvez um pouco mais do aumento de depressão em idosos, enquanto os jovens talvez aumentaram mais a ansiedade por conta da ociosidade. Então, assim, os familiares tentarem manter uma certa proximidade dentro dos cuidados possíveis, né, fazer uma visita, telefonar, porque os vínculos, né, são o que há de mais importante, assim, na questão da preservação da saúde mental, né? Fortalecer os vínculos. E nesse momento, realmente, os vínculos foram estremecidos. Agora, Bruno, você falou da questão das redes sociais, da internet. A tecnologia agora ela se mostrou mais do que nunca importante para manter esse vínculo, esse contato entre as pessoas, essa proximidade. Mas essa tecnologia, ela ajuda ou ela atrapalha? Ela pode ser um problema aí na saúde mental das pessoas? Então, é que nem eu digo, né? Tudo que é em excesso faz mal. Assim, a tecnologia, ela com certeza, ela facilita, por exemplo, uma dica. As pessoas que ainda não estão com as suas atividades retomadas, que ainda estão um pouco ociosas durante a pandemia, podem aproveitar da tecnologia para aprimorar seus conhecimentos, né? Hoje em dia a internet, o YouTube, você pode acessar e ter ali palestras, aulas, vídeos de diversos tipos de profissionais que podem melhorar seu conhecimento e aumentar seu conhecimento, né? Então, nesse sentido, ela vem como um benefício. Agora, a gente tem que tomar cuidado também, por exemplo, o excesso em rede social, né? A rede social acaba gerando uma questão de comparação, né? A gente começa a se comparar com a vida do outro, achar que o outro está bem, a gente não está. Isso também pode ser prejudicial. Sair um pouco da rede social, viver um pouco mais no real, né? Enfim, saber dosar. Eu gosto da tecnologia, eu gosto do mundo digital, mas eu acho que tem que ser dosado, assim, né? Agora, Bruno, aproveitando que você veio aqui, a gente já falou esse mês sobre o Setembro Amarelo, mas acho que é bom a gente reforçar
Até porque esse tema de saúde mental durante essa pandemia, ela tá ligada de uma certa forma ao Setembro Amarelo, porque o momento que a gente está vivendo é um momento complicado para todo mundo, as pessoas estão aí tendo que se acostumar com essa nova realidade e muita gente não está conseguindo lidar com isso. O Setembro Amarelo vem para reforçar a importância da gente olhar para o outro e entender e ajudar, né? Exatamente, né? É claro que assim, a questão da pandemia, talvez a gente vá começar a ter os efeitos colaterais dela agora. Com relação à saúde mental, como eu disse, né? Houve um aumento dos aspectos depressivos, houve um aumento dos aspectos ansiosos, a qualidade do sono, da alimentação, estresse, irritabilidade. Assim, claro que dentro do todo mundo, de alguma forma, vai sentir algum desses sintomas. Porém, quando isso é em excesso, isso prejudica a vida da pessoa, prejudica a relação com as pessoas, isso traz um sofrimento recorrente, aí é hora de você pensar em procurar de repente, um profissional para estar te auxiliando, para estar ajudando. Eu acho que não tem como separar da saúde mental. E como esse mês ainda é o mês do Setembro Amarelo, né, que é a campanha aí com prevenção ao suicídio, que nem eu falei na outra live, uma das coisas que mais podem levar, por exemplo, à questão do suicídio seria a desesperança, é o fator principal. É aquela pessoa que acha que não tem mais expectativa de vida. E o segundo seria os vínculos, né, o desamparo. É muito comum, assim, vínculos empobrecidos podem levar a pensamentos, a tentativas de suicídio. Então, a dica é fortalecer os vínculos, né? Se você puder investir nos vínculos com seus familiares, com seus amigos, com as pessoas que você tem confiança, com aquelas pessoas que te trazem realmente positividade, qualidade de vida, talvez seja um dos melhores investimentos que você pode fazer na questão dos vínculos, porque isso vai repercutir na sua saúde mental como um todo. Ô Bruno, e se por acaso alguém estiver precisando aí da ajuda de um profissional ou conhece alguém que esteja precisando dessa ajuda, precisando bater um papo, desabafar, falar sobre o que está acontecendo aí, pode te procurar, né? Explica pra gente onde é que você atende, como é que funciona o seu trabalho. Bom, eu sou psicólogo, como já tenho sido apresentado, atendo aqui em Paraguaçu, no consultório na rua Prefeito Jaime Monteiro, 357. Hoje eu só atendo em consultório particular, né? Já não trabalho mais em saúde pública como antes, porém tem alguns convênios que eu estou conveniado, que é a Unimed, a São Francisco e a Oeste Saúde. E assim, também, como falei na outra live, estou disponível, de repente, para conversar, para ouvir, para esclarecer alguma coisa relacionada ao aspecto psicológico, tirar dúvidas, de repente até conversar com um familiar. Enfim, estou aberto aí a ajudar e à disposição. E assim como a gente se preocupa aí com a saúde do corpo, com uma dor de cabeça, com algum problema que surge no corpo, cuidar da saúde mental também é importante, né? Com certeza. Hoje não tem como você dissociar, né? Saúde física e saúde mental. As duas andam lado a lado. E quando você cuida da sua saúde mental, de alguma forma você também está cuidando da sua saúde física e vice-versa. Tá aí, nós conversamos com o Bruno Roça Pereira, ele que é psicólogo aqui em Paraguaçu Paulista, e veio explicar pra gente aí como preservar a saúde mental durante a pandemia, esse momento difícil que a gente está vivendo aí com a Covid-19 causando mortes, causando doença no mundo inteiro. É sempre importante estar atento. Bruno, mais uma vez, muito obrigada e a TV Paraguaçu está sempre à sua disposição. Obrigado, eu agradeço. Uma boa tarde a todos e até amanhã.